Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui na nossa palestra da segunda-feira, dia 1º de junho, com a nossa irmã Márcia. A Márcia é de Birigui, uma trabalhadora espírita lá da cidade, já faz muitos anos que ela está trabalhando, né, Márcia? E Exato. nós nos conhecemos no Uberaba, né, na campanha de Natal do Carlos Bacelli. E a Isabela travou. Tá me ouvindo, Isabela? Sua imagem está travada, sem som. Estou no aguardo. Estamos aguardando alguns minutos. Problemas de internet com a Isabela. Como ela estava dizendo, nós participamos conjuntamente do trabalho da distribuição de Natal no Lar Espírita Pedro e Paulo, na cidade de Uberaba, onde se realiza um trabalho à semelhança do trabalho que Chico Xavier realizava. Lembrando que o Carlos Bacelli trabalhou durante mais de 25 anos à mesa junto com Chico Xavier. Chico foi seu padrinho de casamento e ele tem uma larga convivência e farta documentação acerca da vida do Chico, sendo considerado hoje um dos maiores biógrafos da vida do Chico Xavier. Nós estamos, então, nos propondo hoje, com a graça de Deus e pela graça de Deus, estarmos realizando este evangelho. Ainda não retornou a internet, mas o nosso estudo da noite de hoje, que eu me propus a fazer junto aos irmãos do Grupo Espírita Dr. Inácio, da cidade de Araraquara, é falar um pouco sobre a nossa patrona espiritual. A nossa patrona espiritual se chama Eunice Weaver. Como conhecemos Eunice Weaver? No início da nossa Casa Espírita, em 1994, Casa Espírita Luz e Fraternidade, nós fazíamos muitos atendimentos domiciliares em socorro a pessoas doentes. Pessoas muito doentes em situações bastante difíceis de vulnerabilidade. E sempre que éramos chamados para um socorro, seja ele através da palavra, seja através do passe, ou fosse através de alimentos, de roupas, qualquer ajuda, nós nos deparávamos com pessoas em situações terminais. AIDS ou câncer. Isso era 1994, onde a AIDS estava assim, levando muitas vidas ao final. É aquele período muito difícil que as pessoas não sabiam o que fazer. Porque naquele tempo a AIDS era uma sentença de morte. E sempre percebíamos auxílio espiritual em todas essas atividades.
Até que no ano de 1996, em uma reunião espiritual, nós tivemos a fala de um espírito que nos estimulava a organizar e a oficializar o trabalho que nós fazíamos. E o espírito assinava Eunice Weaver. Quem era? Não sabíamos. Quem conhecia? Ninguém da região. Passamos então a fazer uma pesquisa de acordo com aquilo que podíamos. E encontramos então no Instituto Lauro de Souza Lima, antiga colônia Aimorés, um leprosário, na região de Jaú, próximo a Bauru, estado de São Paulo, na sua biblioteca, algo sobre a biografia de Eunice Weaver. A partir daí, descobrimos quem foi, no Brasil e no mundo, essa mulher. Eunice Weaver parece ser estrangeira, mas não é. Ela é brasileira. Eunice Weaver nasceu Eunice de Souza Gabi. Eunice de Souza Gabi nasceu na cidade de São Manuel, no interior do estado de São Paulo, próximo à cidade de Piracicaba. Ela era filha de um pai italiano e a sua mãe era descendente de imigrantes suíços. Sua família era toda protestante, né? Professavam o credo metodista. Quando Eunice, ainda muito jovem, ficou órfã, Eunice foi então residir na cidade de Uruguaiana, junto com seus tios. E a sua tia, dotada já do sentimento de caridade, se fazia acompanhar de Eunice no trânsito até a porteira, levando víveres para aqueles que se aproximavam. E eles vinham se identificando através de um som, trôpegos, maltrapilhos, mal cheirosos, se aproximavam para recolher os alimentos. Quando Eunice, por volta de 12 anos de idade, olhou, e aqueles olhos lhe chamaram a atenção. Ela, de súbito, aproximou-se. E então percebeu naquela mulher estragada, maltratada pela doença, os olhos de Rosa Fernandes. Ah, os olhos de Rosa. Os olhos de Rosa acompanhariam Eunice por toda a sua existência, auxiliando-lhe em todo o seu trabalho. Rosa era uma moça muito bonita que foi vitimada pela lepra. Rosa, então, para não envergonhar a sua família, simulou o suicídio. Deixou as suas roupas ao lado do rio e então juntou-se a este grupo e consorciou-se com o cigano. E esta vida cigana auxiliava Rosa. Mas a partir daquele momento, deste encontro que marcou definitivamente a vida de Eunice. Estudando lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Uruguaiana, houve a presença de um pastor americano que veio fazer algumas pregações. E Eunice se encontrou com ele. Ao olhar
aquele senhor maduro para aquela jovem, ele lhe disse: olá, você é casada? E ela lhe disse não. Ele olhou para ela e disse assim: ah, se eu não fosse casado, me casava com você. E passaram-se anos e anos, e eles se reencontraram muito tempo depois, na cidade de Juiz de Fora, no Instituto Granbury, um colégio onde o professor Charles Anderson Weaver viera trabalhar. Olhando-a no corredor da entidade, da instituição, ele lhe disse: menina, você já se casou? Ela: não, doutor Weaver. Ele lhe disse: então, agora que estou viúvo, quero me casar com você. E eles, então, se consorciaram. Não tiveram filhos, mas Eunice, depois de um ano deste encontro, neste casamento, passou a viajar com o doutor Weaver ao redor do mundo, na chamada Universidade Flutuante. Ela estudou jornalismo, assistência social, filosofia, e nessas viagens ao redor do mundo, principalmente na Ásia, ela conheceu várias entidades que cuidavam de leprosos. E isso lhe chamava muito a atenção e a fazia pensar em alguma forma de ajudar as pessoas brasileiras. Quando retornaram ao Brasil, então, Eunice Weaver, passou a fazer trabalhos. Em Belo Horizonte, chegavam muitos trens levando doentes de lepra. E esses trens passavam pela cidade de Juiz de Fora. E Eunice Weaver levava roupas, agasalhos, alimentos na estação de trem, entregando para estas pessoas que se dirigiam para o asilo de Belo Horizonte. E as pessoas pediam que Eunice cuidasse dos seus filhos. Em todos os seus estudos, Eunice conseguiu entender de que a lepra não é uma doença de contágio rápido. É preciso bastante tempo de contato comum para que a lepra se transmita. Então, ela começou a trabalhar naquilo que se chamava, à época, de preventórios. Ou seja, eram entidades que abrigavam os filhos sadios das famílias com doentes de lepra. Eunice procurou, nos anos 1930, Getúlio Vargas e conseguiu dele a colaboração financeira e moral para que estabelecesse em cada estado brasileiro um preventório salvando milhares de vidas. Eunice Weaver continuou o seu trabalho, forte, firme, valorosa, até que em 1955, o seu companheiro desencarnou. Doutor Weaver retornou à pátria espiritual. Eunice se mantinha no seu credo metodista, mas foi até a casa de alguns amigos em Belo Horizonte, porque estaria visitando um asilo lá naquela cidade. E chegando lá, este casal de amigos, combinou então, ao vê-la muito triste e muito desanimada, levá-la até a cidade de Pedro Leopoldo. Mas, no meio do caminho, houve um problema. O carro quebrou
E eles chegaram muito atrasados à reunião com Chico Xavier, lá no grupo da prece. Vejam bem, Eunice chegou atrasada no grupo da prece. Quando ao final da reunião, Chico separou algumas folhas e então disse que aquelas folhas eram destinadas a alguém de sobrenome e ele não sabia soletrar. Ele não sabia ler, me desculpem. Então ele foi soletrando. E ela então disse: sou eu, é o Weaver, é o Weaver. E ele então leu a maravilhosa carta de apoio, de estímulo, de fé, de incentivo para que Eunice continuasse o seu trabalho, garantindo a bondade e a misericórdia divina e garantindo a sua presença sempre perto de Eunice para a execução dos trabalhos de assistência aos filhos dos Lázaros. Eunice continuou trabalhando valorosamente até 1969, quando, após uma reunião com o governador do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, sentiu dores no peito. E então, procurando um atendimento médico, descobriu-se que Eunice estava infartando, vindo a falecer naquela cidade. Seu corpo foi trasladado para o Rio de Janeiro e sepultado ali naquela cidade. Há um fato muito interessante que nos chama muito a atenção, de que Eunice era uma mulher que era respeitada por muita gente. Ela foi premiada mundialmente. Ela recebeu o prêmio Damien Dutton para pessoas da área não médica com um relevante trabalho na área da hanseníase. Conta-nos também que Eunice estava na cidade de Cruzeiro do Sul, no antigo território do Acre, hoje Estado, e foi desafiada por um morador, um senhor forte, que lhe disse assim: nós não os queremos aqui. A senhora, quem é a senhora? Nós queremos falar com o responsável. Ela disse: sou eu, estou aqui. Não tenho medo, nem de homens, nem de mulheres, porque ele havia se assustado. Né? Uma mulher, quem diz que uma mulher pode fazer essas coisas? E ela então lhe disse: eu vou lhe mostrar onde tem lepra por aqui. E houve um embate muito grande, porque ele a desafiava, ele gritava que no Acre não tinha lepra, porque ele não suportava se ver submetido às ordens de uma mulher. E diante da discussão, ele então disse: o que a senhora pretende fazer? Ela disse: eu pretendo um lar, mas um lar para os filhos sadios das pessoas. E ele lhe respondeu: ora, minha senhora, filho de leproso, leproso é. E então ela lhe disse assim: o senhor está muito mal informado. A lepra não é uma doença transmissível hereditariamente, nem de rápido ou fácil contágio. E ele, nervoso, esbravejando, disse: não me interessa. E ele estava gritando, já dizendo que eles estavam dispostos a qualquer atitude, e que tomariam medidas enérgicas e nem hesitariam em tomar a justiça nas próprias mãos. Se homens não lhe faziam medo, imagine uma mulher. E ela então revidou, serena, que também não tinha medo de mulheres, nem de homens, ou de qualquer outra coisa. Que ele não a assustava, e saiba o Senhor que aqui construiremos o lar para as crianças sadias. Ele explodiu em raiva e lhe disse: se a senhora construir, à noite eu destruo tudo. O que for feito de dia, eu queimarei à noite. E ela disse:
e no dia seguinte eu voltarei a reconstruir. E ele lhe disse: veremos então, veremos quem vencerá. A verdade, meu amigo, é que há de vencer. O direito dos mais fracos, a presença de Deus. E quando ela disse a presença de Deus, aquelas palavras soaram num tom diferente, muito diferente. E aquele homem disse: aqui não há lepra. Aqui não há lepra. A senhora quer trazer esses desgraçados para cá e nos empestar a todos nós? E ela novamente, serena, tranquila, o senhor se equivoca. E ele, gritando: diga-me, onde há leprosos nessa região? Naquele momento, Eunice sentiu uma presença espiritual singular e lhe disse: venha comigo, traga algumas canoas e eu vou lhe mostrar. E em pouco tempo, ele reuniu essas canoas, desafiando Eunice, e lhe disse, com uma voz já enfraquecida: se for verdade, eu não lhe criarei nenhum problema, e até serei o seu auxiliar. Todos nós a ajudaremos. E a partir daquele momento, nos barcos, Eunice mandou: remem para cá, remem para lá, e a cada casebre que ela parava e que ela apontava, encontravam leprosos. Aquela presença espiritual ia e a auxiliava. Antes do prazo determinado por eles, aquele homem não teve dúvidas. Ele a liderou e ajudou-o quanto pôde, vindo a ser depois na cidade de Manaus. Eunice depois disse então: meu Deus, como é que eu pude identificar a casa dos doentes? Eu que nunca estivera aqui nessa região. E ela então aquece, entende e verbaliza. Foi Rosa. Foram os olhos de Rosa Fernandes que me conduziram com segurança e com acerto. Eu tenho certeza. Eu me emociono sempre que passo a contar este episódio da vida de Eunice. Um episódio que reúne a miséria humana e a força espiritual e a presença espiritual nas nossas dificuldades. E falando em presença espiritual, relaciono a vida de Eunice com o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, quando aqueles dois jovens meninos, entristecidos, abatidos, combalidos, viajavam. Saíram da cidade de Jerusalém e caminhavam para uma aldeia que ficava longe de lá, na medida da época, 60 estádios. Na nossa medida de hoje, por volta de 12 quilômetros. Eles iam a pé, caminhando, cabisbaixos, até que em determinado momento surgiu-lhes um viajante ao lado. E o viajante lhes perguntou: o que é que aconteceu? Por que é que vocês estão tão tristes assim? Eles responderam: o senhor não sabe tudo o que aconteceu por aqui? Nós que esperávamos o nosso mestre, e ele foi morto. Já faz 3 dias. Aquele dia era o domingo de Páscoa. Um deles era chamado Cleofas, e ainda lhe disse assim: você é o único passageiro, é o único peregrino, o único viajante em Jerusalém que não sabe dessas coisas que aconteceram? E a partir desse momento, aquele viajante iniciou uma conversação e foi lhes falando das escrituras, e foi lhes falando das suas obras.
e foi colocando para eles, e o coração deles foi se acalmando. De tal forma que quando chegaram à entrada da aldeia de Emaús, o viajante fez menção de seguir adiante e eles o constrangeram. Não, fica conosco, entra, né? Vamos à aldeia. O viajante então aceitou e, reunido com eles, mais os donos da casa, para o jantar, o viajante então tomou o pão, o abençoou e o repartiu. Neste momento, aqueles dois jovens reconheceram que ali estava o próprio Jesus. Que era o próprio Jesus que havia caminhado com eles, que havia participado, que os havia acalmado. E eles, então, surpresos, disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração se acalmava quando ele conversava conosco? E eles, então, decidiram retornar a Jerusalém para contar a Simão Pedro e aos outros que haviam estado com Jesus. E quando chegou, contaram para Simão, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também já haviam relatado que estiveram no túmulo e que lá não estava mais o corpo de Jesus. Vejam, meus amigos, o caminho de Emaús para aqueles dois jovens foi muito difícil, foi muito pesado. Uma travessia penosa, mas com uma presença espiritual muito forte, muito poderosa. Mas eles não se aperceberam. Por que não se aperceber? Porque estavam focados na própria dor. Estavam naquele momento sendo egoístas, olhando para o próprio umbigo em luto, pensando apenas na sua tristeza, curtindo o seu luto. Já eu fico imaginando, os evangelhos não nos relatam como foi a volta daqueles dois jovens para Emaús. Mas a dificuldade e a tristeza do caminho de ida, eu imagino que o caminho de volta foram com dois jovens, correndo, saltitando, brincando entre si, querendo chegar logo a Jerusalém para contar a notícia aos outros. Sentindo no coração a efervescência da fé, a efervescência da verdade, de que não estavam sós, de que Jesus estava com eles. São dois caminhos que nós podemos ter nesse tempo de travessia, na travessia desta pandemia. O caminho de ida para Emaús e o caminho de volta. O caminho de ida, focados na própria dor. O caminho de volta, expansivos na alegria, da esperança e da certeza da vida maior e da presença de Jesus. Qual caminho estamos fazendo? Eu considero que Eunice Weaver, apesar de todas as dificuldades, sempre fez o caminho de volta. Tirando o seu período de luto pela partida de Charles Anderson Weaver, dos anos de 1955 até 1959, da sua tristeza pela sua ausência, Eunice sempre fez o caminho da volta, com a certeza, com a firmeza, com a garantia expressa de que o Criador, Jesus, os Espíritos amigos, sempre estão conosco. Como estamos fazendo a nossa travessia? Que estrada estamos escolhendo?
Qual o caminho estamos fazendo? Nós, nestes tempos de pandemia, estamos reclusos? Quantos sofrem? Temos o conforto do nosso lar? Temos a ligação dos amigos? Outros perderam trabalho? Perderam entes queridos? Estão em dificuldades para se alimentar? Nós podemos fazer algo por eles. Uma ligação? Um alimento? Preparar o prato que nós mais gostamos ou que a pessoa mais gosta e enviar para ela. Nós podemos, mesmo à distância, orar por eles, alimentá-los, tornar materialmente tangível, né, a presença da caridade e do amor. Eunice Weaver continua trabalhando. É a patrona espiritual dos nossos trabalhos. Sempre se faz presente em nossa casa. Continua hoje cuidando daqueles doentes que desencarnaram, envolvidos com a lepra e também envolvidos com a AIDS. Porque nós não podemos nos esquecer que a AIDS é considerada a lepra dos dias atuais. Para a hanseníase, que já não provoca tanto temor assim nos dias atuais, a AIDS ainda provoca preconceito, dor, angústia e sofrimento. Que sejamos todos nós capazes de trilhar um caminho, o abençoado caminho da volta de mãos, quando conseguimos olhar para o sofrimento alheio e este movimento de sair de nós mesmos e olhar a dor do outro nos serve de esperança e de consolação, porque é o alívio da dor alheia que nos acalma a própria vida. É o alívio, o auxílio ao sofrimento alheio que nos alivia e que nos estimula a seguir adiante. Que Jesus, nosso amigo, que Eunice Weaver e todos os trabalhadores espirituais atrelados a ela sorriam e nos auxiliem a espalhar a força, a esperança e o desejo de sermos cada vez melhores, nos esquecendo da nossa dor para olhar a dor do outro. Que Jesus nos abençoe a todos, com a graça e pela graça de Deus. Márcia, eu fiquei bastante emocionada com a sua palestra. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo também ficaram. Eu sinto que a sua palestra, mais do que o conhecimento, mais do que divulgar o trabalho, mais do que inspirar o trabalho para quem está nos assistindo nesse momento, também trouxe um acolhimento a muitas pessoas que estão assistindo ou que vão assistir depois a essa palestra, né? Porque ela vai ficar lá na página do centro, disponível para quem quiser assistir depois. E eu acho que a palestra espírita, ela tem que ter sempre esse perfil, né, de acolher o nosso coração e de instruir. E foi o que você fez hoje
Eu peço desculpas porque a internet caiu aqui, mas eu vi depois pelo celular que você já foi conduzindo, por isso que eu não voltei, para não atrapalhar a sua fala. Mas eu sinto Eu muita gostei muito falta. da palestra, achei muito inspiradora. Tenho certeza que todos nós vamos procurar no dia a dia seguir um pouco do que foi o exemplo da Eunice, né? Essa firmeza, Algumas, essa fé, né? algumas há disponível na internet uma palestra do Valdo Pereira Franco, datada de 1997, que ele fez na cidade do Rio de Janeiro, nas casas André Luiz, onde ele conta um pouco da história de Eunício Iver e ele conta o encontro, né, de Eunício Iver com ele. E ele também relata, através da sua psicografia, uma parte no livro Sublime Expiação, pela psicografia do Victor Hugo. São aqui duas referências dentro do Espiritismo, né, falando sobre Eunício Iver. Mas também nós temos as sociedades Eunício Iver, as federações Eunício Iver do Brasil, e nós temos também os estudiosos, né, que em várias obras citam Eunício Iver trabalhando nos preventórios. Eu não sei se ficou bem claro durante a minha fala que o trabalho de Eunice era recolher os filhos sadios e colocar nestes educandários, não é? E existem relatos emocionantes, né, desses jovens que foram criados até a maioridade nesses preventórios e que se tornaram homens, advogados, engenheiros, homens muito valorosos, né? Muito agradecidos a Eunice pelo seu trabalho. Porque tanto, você falou até da questão da AIDS, né? Tanto a lepra, depois foi chamado de hanseníase, né? Sofria um preconceito muito grande, os infectados sofriam um preconceito muito grande, os seus parentes, né, as pessoas próximas deles, quanto hoje é das pessoas que têm AIDS, né? Existe muita desinformação na forma de tratar essas pessoas, né? Uma falta de acolhimento, de amor, né? Muito julgamento, né? Então, eu achei muito interessante a forma como você trouxe. Você tem algum dado, Márcia, sobre o porquê que ela escolheu trabalhar com esses Eu enfermos, separei, os filhos desses enfermos? eu separei uma anotação aqui exatamente É. dizendo isso. Isso está descrito no livro Sublime Expiação. Eu imaginava que fosse surgir esse questionamento. Foi mais do que um simples matrimônio. Antes, um reencontro de espíritos mutuamente dedicados que se reuniram para um sublime ministério de amor e de solidariedade humana. Sucede que a senhora Eunice Iver se reencarnara com o objetivo sublime de ajudar os padecentes do mal de Hansen, recuperando o próprio passado e contribuindo eficazmente na construção do futuro. Planejamento espiritual, né? Auxílio para resgatar o passado. Mas eu gosto de ter muito foco, como ela dizia assim, o lema de vida dela era: o difícil podemos fazer logo, o impossível com um pouco mais de tempo. Né? Então, Eunice veio com a missão, né, de auxiliar os doentes de lepra. Eu prefiro entender como uma missão. Sim. E ela fez isso com muito amor, né? Então, não fez para cumprir só um resgate ou um ajuste, ela fez com amor, né? Ela fez a parte dela, que todos nós devemos fazer, né? Você falou sobre a questão de acolher um irmão agora nessa época do Covid, né? As pessoas estão passando muitas dificuldades, né? Então, mesmo nós que talvez não tenhamos uma missão tão grande, tão, né, relevante assim, mas o pouco é muito, né? Então, a gente pode acolher um irmão com alimento, a gente pode acolher com uma palavra de consolo, né?
Olha, E eu achei muito interessante para esse período você trazer a história dela, né? quando a gente fala em missão, e agora eu disse que ela se reencarnou para essa missão, os espíritas e a população de uma forma geral costumam entender algo extraordinário. Mas eu tenho uma missão, você tem a sua missão. Qual é a missão de cada um de nós? É desenvolver o nosso projeto reencarnatório. Essa é a missão nossa. E esse projeto reencarnatório, ele vai surgindo, ele vai se clareando ao redor das nossas existências, e nós vamos descobrindo qual é. Então, assim, não pensemos que a missão, quando se fala em missão, que nós precisamos de ter uma grande obra assistencial, que nós precisamos de ser pessoas expoentes na sociedade, ou fazer uma grande obra espírita, né? Uma casa espírita para abrigar 500, 1000 pessoas, nada disso. A nossa primeira missão é executar o nosso projeto reencarnatório. Se nós dermos conta disso, estaremos com o nosso espírito satisfeito, não é? Que ele conseguiu fazer aquilo para o qual ele veio nesta existência. Sim. É bom você estar esclarecendo essas questões, Márcia. Você trabalha já há bastante tempo, né? Já está envolvida no meio espírita há um tempo grande, e a gente tem essa percepção mesmo, né? Que as pessoas ficam às vezes muito preocupadas em descobrir qual é a missão, qual é o trabalho, o que ela tem que fazer, e não começa do pequeno, né? Não começa dos pequenos, das oportunidades que vão surgindo para realizar essa assistência, né? Então, ajuda um vizinho, um amigo, como você colocou, né? Então, muitas vezes esse pode ser o seu projeto, esse pode ser o princípio do seu projeto, né? É aí que vão surgindo esses caminhos, né? Eu fiquei muito impressionada, fiquei maravilhada com a história dela. Tenho certeza que todos gostaram muito e que vão procurar saber mais sobre, né? Tem tantas pessoas que nos deram exemplos de amor, de caridade, né? E não necessariamente que sejam espíritas, né? Que sejam pessoas de bem, pessoas que estejam preocupadas em desenvolver aquilo que elas se propuseram fazer nessa vida, né? E acho importante nós lembrarmos que nesse tempo nós não estamos sós. Nós podemos até estar embotados pela dor, né? Mas a presença de Jesus se faz a todo instante conosco. Se nós pudermos ter o olhar de Jesus neste momento da pandemia de Covid e auxiliar através de uma fala pela internet, através de um envio, de uma refeição que seja, nós estaremos encaminhando, junto com isso, a misericórdia do nosso Criador, o sustento para muitas almas. Com certeza, Márcia. Eu fico muito grata a você por ter compartilhado com a gente a história dela. Eu tenho certeza que inspirou todos nós, né? Nos emocionou, nos criou aquela sementinha, né? Aquela vontadezinha de fazer alguma coisa, né? De ajudar essas pessoas que estão precisando nesse momento, né? Esses nossos irmãos, porque muitas vezes nós vivemos fases, né? E nós também, em algum momento, precisamos uns dos outros. Então, é muito interessante a gente pensar dessa forma que você propôs, né? E as coisas irem se encaminhando através das pequenas ações, né? Márcia, muito obrigada. Quando você quiser, o espaço aqui está aberto para você falar sobre o que você quiser. Tenho certeza que inspirou e que trouxe acolhimento a muitos dos nossos irmãos que estão assistindo, que são amigos nossos, que também trabalham em casas espíritas, né? Tem um pessoal de uma casa espírita, muito amigos nossos que estão comentando aqui, que é o pessoal do Centro Espírita Amigos do Bem, né? Do Alê, da Ana, da Val, que estão participando com a gente da palestra.
mandar um beijão para eles, agradecer a ajuda. E quando você quiser falar, Márcia, estamos à disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Gratidão a todos. Uma boa noite, Márcia. Fica com Deus, viu? Muitas Tchau, bênçãos. tchau. Bênçãos de alegria.